A gente já falou sobre um pouquinho de planejamento de carreira, agora eu quero entrar sobre um segundo planejamento com você que é super importante, que é o planejamento financeiro. Quando a gente começa como freelancer, e até mesmo depois de algum tempo consolidado, posso falar por conta própria, porque eu continuo ouvindo esse tipo de questionamento, é a questão da instabilidade financeira. Primeiro que eu queria discutir com você até que ponto realmente a vida de freelancer é instável. Vou te dar um exemplo. Hoje, se eu tenho 10 clientes e um cliente deixa de precisar dos meus serviços, eu continuo com os outros 9. Então vamos supor que cada um, de maneira genérica, me pague R$500 para serviços mensais. Eu tenho ali 5 mil por mês. Esse cliente deixa de me cobrar, deixa de me precisar do meu serviço, ele não vai mais me pagar, a minha renda cai para 4,5, para 4, 3,5. Se eu sou empregado de uma empresa, eu tenho a falsa sensação de que eu tenho uma estabilidade, ou seja, eu vou sempre ganhar esse dinheiro. Mas e se eu for mandado embora? E aí, você pode dizer, mas eu sou competente, eu não vou ser mandado embora. A gente tem aí vários exemplos de empresas que fazem limpa, que precisam de redução de custo, enfim, principalmente em momentos de crise. Então eu só acho que, o primeiro ponto que eu queria dizer assim é que a questão da estabilidade ela é muito relativa. Ela vai muito dos olhos de quem está enxergando, da ótica e até dos próprios conceitos e valores pessoais. Agora, é fato que no freelancing você vai ter sim uma instabilidade no sentido de meses de maior lucro, meses de menos lucro, de menos projetos, mais projetos. Só que a questão é que a instabilidade ela não precisa ser algo ruim, ela pode ser algo positivo, no sentido de, olha, meu salário não é estável, mas porque eu tenho um mínimo ali que me sustenta e tem meses que eu ganho muito mais do que eu poderia ganhar como empregado. A gente já falou sobre isso, sobre vantagens e desvantagens, enfim, não quero entrar nesse conceito, só uma introdução para a gente falar da parte financeira, que é o foco desse vídeo, dessa aula, que você tem aí no seu know-how um planejamento financeiro, uma preocupação com as suas finanças. E a primeira dica que eu dou nesse sentido é, tenha uma planilha. Você precisa ter uma planilha, você precisa registrar ali o que você está ganhando, o que você não está ganhando. Isso eu estou falando tanto para os seus ganhos, para os seus clientes, né? Como está sendo ali o lucro por mês. Eu, por exemplo, como freelancer, eu divido por linha. Então, o que eu ganho fazendo artigo para blog, o que eu ganho fazendo diagramação de e-book, o que eu ganho fazendo todas as atividades que eu executo, né? Porque isso vai me dando uma noção de longo prazo do que os clientes estão buscando em mim, o que eu sei fazer e que simplesmente eu não tô conseguindo pegar projetos. Seja porque eu não estou divulgando da maneira correta, seja porque talvez as minhas habilidades não estejam atendendo ao que os clientes estão buscando no mercado, enfim. E isso volta até para a aula anterior de como eu posso me aperfeiçoar e aprimorar isso para alavancar os meus resultados. E também, nessa planilha, você tem que, obviamente, controlar suas despesas. O que você já tem parcelado? Quanto que você já está endividado nos próximos meses? Porque ali, por exemplo, mês que vem eu já tenho R$2.000 em contas. Esse é seu mínimo para o mês. Você precisa buscar ali os 2.000 para pagar suas contas e, preferencialmente, passar disso para poder ali ter um lucro e fazer outras atividades e não ficar ali sempre no 0 a 0. Pensando também nessa questão do não ficar no 0 a 0 todo mês, porque afinal você trabalha para pagar as suas contas e não faz mais nada, a gente pode buscar ali outras fontes de renda. Uma forma que você pode fazer é investimentos. Você tem ali, a poupança não nem considera um investimento, eu acho que se você tem um pouquinho mais de aptidão financeira, você já sabe do que eu estou falando. Mas existem opções interessantes para você investir, e eu não estou nem falando aí de uma bolsa de valores, em que você tem risco de perder o dinheiro, mas existem opções mais atrativas de renda fixa aqui no Brasil. Minha ideia é futuramente trazer aqui para o Conexão Freelancer alguns artigos sobre finanças, né? Por ter formação em administração voltado para a área financeira, eu acho que eu posso te ajudar nesse sentido. Mas por hora o que eu posso dizer é isso, busca algum tipo de investimento e também trabalhar talvez com o que a gente chama de renda passiva, né? Ter algum tipo de produto, um curso online, um e-book, que você possa, dormindo, ter pessoas comprando. Lógico que não é tão simples assim, você precisa ter um material de qualidade, você tem que ter uma forma de divulgar esse material. Mas isso pode te gerar uma renda adicional sem você necessariamente estar trabalhando naquele material, naquele recurso. Então cria lá um e-book e deixa no seu site, ali no seu portfólio disponível, as pessoas podem ir comprando e gerando aí uma renda adicional para você. Para você ter uma maior segurança ali ao longo do mês, mesmo em momentos que você não consiga estar trabalhando necessariamente, né? A gente brinca que esse é o tipo de material que pode ser vendido enquanto você está dormindo, você pode estar ganhando dinheiro ali enquanto você dorme, porque realmente ele está online 24 horas e você consegue alavancar. Então o importante é o seguinte, não fique nessa de é instável, vamos ver o que vai dar. Tenha um planejamento, tenha um controle, trabalhe com investimento, busque alternativas ali para gerar novas receitas. Trate realmente a sua vida
como se você fosse a sua própria empresa, a sua própria marca, que é uma coisa que eu gosto muito de repetir, você já deve ter percebido ao longo das nossas videoaulas, porque seguindo esses processos, usando essa metodologia, você consegue ter uma estabilidade muito maior do que você pensa. E para fechar esse vídeo, eu queria voltar num assunto que eu também já abordei, que é a questão do longo prazo. Um freelancer não tem que se preocupar só com um mês, ele tem que se preocupar com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos. Não tem problema que você gaste, sei lá, 3 mil reais no mês e ganhe 2,5, se no outro mês você ganhar 5 e gastar os mesmos 3 mil reais. Porque nesse sentido você vai estar conseguindo armazenar ali suas contas. A estabilidade é normal na vida de um freelancer. Você tem meses realmente mais fortes, meses mais fracos, depende da sua área de atuação, depende do seu público-alvo, da sazonalidade, enfim, tem uma série de fatores que, se você tiver uma planilha organizada, tiver rendimentos aí médios acima do que você gasta, você pode numa boa viver tranquilamente, sem essa pressão toda por dinheiro que as pessoas que olham de fora enxergam na gente, no sentido de como essa pessoa dorme sem saber que no final do mês ela tem um salário fixo. Então você pode usar esses recursos para aprimorar aí, o seu planejamento financeiro e não sofrer tanto com o dia a dia e com a instabilidade que envolve um pouquinho a carreira independente.